Salve, você internauta, mais um vídeo aqui, hoje dando seguimento à questão da série do aspecto verbal grego, trazendo aí um pouco de introdução sobre esse assunto, né, que como eu já disse várias vezes, você tem quase nada isso aí no YouTube brasileiro, só pesquisar você vai ver, os vídeos que você vai encontrar lá, a maioria já são aqui do canal, né, sobre essa questão do aspecto verbal, e é isso. Então o objetivo aqui é contribuir com o estudante brasileiro que às vezes não tem acesso a essa discussão do que está acontecendo lá fora, por exemplo, né, então aí mais um vídeo sobre essa questão do aspecto verbal, tão importante para a interpretação da questão dos verbos do grego do Novo Testamento, do grego bíblico ou grego koiné. Para essa questão, estaremos trazendo aqui uma obra do Dr. Blama, né? Dr. Blama e outros autores, né? Et al. Ele escreveu uma obra juntamente com outros autores, e a obra é essa aqui, né? Going Deep Greek, seria a ideia de aprofundando mais no grego. Então, por esse nome, você já sugere que esta é uma gramática avançada. Se observar bem aqui nessa parte, dizendo aqui que é uma gramática avançada, tá? Uma gramática de grego avançada, e ela vai trazer um pouquinho. Essa gramática é de 2016, primeira edição, segunda edição de 2020, uma edição ampliada, né? Com talvez umas 10, 12 páginas a mais. O papel também melhorou bastante. E basicamente é isso, com alteração aqui e ali, nada que justifique você comprar, se você já tem essa aqui, comprar outra, né, a edição de 2020. Porém, é uma gramática já atualizada com a discussão do aspecto verbal, né, e é isso, basicamente isso aqui. Então, Going Deep Greek, né, que seria a ideia de ir avançando e aprofundando mais no grego, tá? Esse é o, deixa eu sair aqui, esse é o autor que eu trouxe aqui, se você observar nessa parte. Você vai ver que são 3 autores, né? 3 autores estão aqui. Esse aqui, ó, Andreas, é conhecido aqui já no Brasil, ele já tem obra aqui no Brasil. Os demais não tem, né? Então é isso. Mas, porém, entretanto, todavia, decidi trazer só esse autor, porque esse autor aqui, salvo engano, ele influenciou o professor Paulo On a criar aquele quadro dele lá, o Grego Diário, né? E também me influenciou a criar esse quadro aqui, ó, o nosso Grego de Cada Dia também, um trocadilho ali com o Pai Nosso, mas foi por influência desse professor aqui também, que já faz um trabalho brilhante aí na gringa, né, como se diz. Então, o objetivo aqui é trazer exatamente essa discussão aí para estudantes de grego aqui de língua portuguesa, aproximar um pouco mais dessas gramáticas, dessas obras aí, ainda que seja comentando um pouquinho como a gente está fazendo aqui, só mesmo com a introdução da introdução da introdução. Vamos lá então. Basicamente isso, esse é um professor também de Novo Testamento, de grego, né, do Instituto de Kohler, né. É isso, basicamente isso, né? Então nós temos aqui sobre tempo verbal e aspecto verbal, explorando mais a fundo, né? Também há uma questão, ele vai dizer aqui, ó, por causa das extraordinárias revelações que Paulo recebeu, ele escreveu, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, a fim de que eu não me exaltasse, né? Eu não me exaltasse. Ou seja, aqui ele vai estar dando um exemplo do mau uso do aspecto verbal para fazer interpretação, né? Isso é bem interessante aqui. Vamos só avançar e estaremos sendo fiel aqui ao que ele colocou na medida do possível, salvo algum erro de tradução aqui e ali. Mas é isso. Aqui o apóstolo Paulo emprega, por exemplo, a cláusula, introduzindo, por exemplo, uma ideia de propósito, né? A cláusula com rina e uma conjunção rina, né? Dando aquela ideia de para, né? E aí ele vai colocar aqui, para introduzir o propósito do mensageiro de Satanás, Rinamé Kolafidze, né? Kolafidze, exatamente para me atormentar. E aí o verbo traduzido como atormentar é o presente do subjuntivo ativo de terceira pessoa do singular de Kolafidzo, né? Eu atormento, né? No presente do indicativo, tá? Então ele vai dando um exemplo aqui, ele vai falar, um renomado comentarista observa sobre o Kolafidze, né? Ele vai dizer assim, o uso do tempo presente parece indicar que o espinho na carne de Paulo, o espinho na carne, é uma aflição permanente sobre a qual o apóstolo continuava a sofrer, né? Como ali está naquela forma, então ele vai concluir que isso aqui está dando uma ideia de algo contínuo, né? E aí ele vai fazer uma correção. Este comentarista sugere que caso Paulo tivesse escolhido Auristo, a única outra opção para essa cláusula conjuntiva, o tormento descrito por Paulo teria sido limitado em duração ou já teria acontecido no passado. Como eu já falei aqui sobre o Auristo, né? O Auristo é aquele tempo verbal que ele tende a ver a ação, às vezes como um todo, né? Dependendo da análise que você está fazendo,
tende a haver, por exemplo, chorei, né? Você não diz que ele chorava, então começou a chorar, não, chorei, acabou, né? Apesar de que você tem vários tipos de auristo também, mas não é o caso aqui. O auristo tem essa função, chorei, acabou. Então, a ideia aqui, se ele usasse o auristo aqui, ele estaria colocando esse sofrimento como sendo, já tendo acabado, né? Então, pode até ter ocorrido por um tempo, mas já acabou. E aí ele vai argumentando, né, aqui. Embora o exegeta possa estar correto em sua conclusão, ou seja, que Paulo sofreu pelo restante de sua vida, logo ele não está negando aqui que essa conclusão, por causa do presente, seja errada, né? Ele vai dizer a base do argumento é inválida. Por quê? Ao empregar o presente em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, Paulo opta por apresentar seu sofrimento de maneira progressiva, mas isso não implica uma limitação de tempo ou ausência dela para essa progressão, né? Então, qual é a única correção que ele vai fazer aqui? É que seria melhor você focar na ação como um progresso, né? Então, a ação está acontecendo, e não necessariamente que ele estaria dizendo que ele sofreu direto e até acabar, mas seria mais tranquilo você focar na ideia de um progresso. Ele está tentando demonstrar que ali existe um progresso naquela ação, né? Então é isso. Vamos avançar aqui um pouco mais. Ele vai dizer que, de modo geral, recomendamos que, ao analisar os verbos do Novo Testamento, deixe o português, no caso ele colocou em inglês, né, eu passei direto para o português, deixe o português de lado e coloque um novo par de óculos linguísticos. Isso permitirá que você se aproxime da compreensão dos verbos do Novo Testamento da mesma forma que os escritores e leitores gregos do século I, né? Esses leitores e escritores, eles compreendiam. Então é isso, se você ficar tentando fazer a análise sintática de grego baseada em português, porque essa é formada em linguística, em língua portuguesa, enfim, nem sempre a coisa funciona desse jeito, né? Então você tem que realmente tirar esses óculos. Lógico, se você é formado nessas áreas aí, você tem uma vantagem muito grande, porém é melhor tirar esses óculos, esse par de óculos linguísticos, e colocar outro, né? Você tem que colocar outro aí da própria época do primeiro século aí. Bom, então vamos lá. Há um amplo consenso na literatura acadêmica relevante de hoje de que o grego, ao contrário do inglês, é uma língua orientada pelo aspecto. Em outras palavras, o falante ou escritor do grego escolhe apresentar uma ação a partir de uma certa perspectiva subjetiva. Se você observar os vários autores que a gente trouxe aqui já, eles têm essa mesma definição. O aspecto como uma escolha subjetiva do autor. O autor escolhe de forma subjetiva, ele quer escolher daquela forma, como ele vai retratar aquela ação. Aí isso chama-se de aspecto, né? E aí esse é um conceito que está em todos os autores que a gente já trouxe até agora aqui. Ok, então é isso. Essa escolha de perspectiva, que seria o aspecto verbal, nessa questão? É uma escolha da perspectiva, como o autor é uma escolha subjetiva da perspectiva que o autor quer retratar uma espécie de ação, aquela ação. É mais proeminente nos verbos gregos do que o tempo em que a ação ocorre ou a maneira como a ação é realizada, isto é, a natureza subjetiva ou intrínseca da ação. Então, a preocupação maior no verbo grego é com o aspecto, não necessariamente com quando aquela ação ocorreu, se ela está no passado, se ela está no presente ou no futuro, né? Mas é que é falar do aspecto, como o autor encara de forma subjetiva, como que ele quer retratar subjetivamente aquela ação. É isso? E aí tem uma discussão também, né? Mesmo você tendo ali as terminações, você tendo ali os aumentos, ali indicando o tempo, alguma coisa no passado, no pretérito, mas você deve se atentar prioritariamente para a questão do aspecto primeiro. Ok, então nós temos aqui, mas o que é aspecto verbal? A maioria dos gramáticos do Novo Testamento concorda com uma definição básica, e aqui ele vai trazer várias definições de vários escritores, inclusive alguns que a gente já tratou aqui. Acredito que sim. Campbell, por exemplo, escreve: o aspecto verbal refere-se à maneira como os verbos são usados para visualizar uma ação ou um estado, né? Então isso é uma definição de um grande estudioso hoje em dia, né? Esses gramáticos aí, eles são de uma gramática mais voltada para a linguística, né? Não necessariamente para aquela gramática voltada mais para a pedagogia, né? Buscando de todas as formas ensinar o aluno, mas para gramática que estão relacionadas a um certo aprofundamento linguístico, né? E é isso. Então nós temos aqui. Poré, por exemplo, define o aspecto verbal como uma categoria semântica de significado pela qual um falante ou um escritor gramaticaliza uma perspectiva sobre uma ação através da seleção de uma determinada forma verbal
no sistema verbal. Ou seja, o autor vai escolher as formas verbais aqui, por exemplo, né, ele vai escolher uma forma verbal, né, ele vai indicando ali se aquele verbo é do tempo primário para o secundário e por aí vai, ele vai escolher, mas mesmo assim, ele vai escolher aquilo ali visando a apresentar ao leitor a sua perspectiva daquela narrativa, né? Então é isso que ele está colocando aqui. Ou seja, a gramática vai estar trabalhando a serviço da perspectiva que o autor quer. Beleza, então colocou no presente, né? Tem toda a gramática ali do tempo presente, toda aquela parte morfológica do tempo presente, colocou no auristo, também tem, né? O aumento silábico, temporal, enfim. Mas tudo aquilo ali está a serviço do aspecto, primeiramente. Bom, nós temos aqui o Fenwick, que é um autor muito citado aí pelo Wallace, é aquele autor que, em relação ao Stanley Porter, é o autor que o Wallace segue mais, né, em relação ao Stanley Porter, é o autor que o Wallace segue ali em relação ao aspecto verbal. Ele propõe uma definição singular, né, ou similar, no caso. O aspecto verbal no grego é aquela categoria da gramática do verbo que reflete o foco ou o ponto de vista do falante em relação à ação ou à condição que o verbo descreve. Tá? Então, essa é uma outra definição. Essa gramática já traz uma definição interessante aqui sobre isso, né? Ele vai trazer outro autor aqui que vai dizer o aspecto verbal no grego, ou aspecto no grego antigo, é aquela categoria do sistema verbal pela qual um autor, um falante, mostra como ele visualiza cada evento ou atividade mencionada em relação ao seu contexto. Como que ele visualiza, como que ele está enxergando ali. É por isso que você vai observar no Novo Testamento os autores que eles estão aparentemente divergindo. Ah, mas esse aqui ele colocou no passado, esse verbo ele colocou em tal tempo, lá no outro evangelista é outra coisa. Eles não estão entrando em divergência, eles estão colocando o ponto de vista pessoal de cada um deles. Né? Ali é uma escolha subjetiva dos autores para descrever a ação que Jesus realizou, ali através dos verbos. Né? Então o autor faz aquela escolha ali. Esse é um ponto importante se entender no grego aqui. Então, com base nessa definição, como os escritores do grego antigo, e em particular os autores do Novo Testamento perceberam uma determinada ação. Embora os gramáticos divirjam em relação à nomenclatura e ao número dos aspectos, há bons motivos para acreditar que o grego do Novo Testamento emprega dois aspectos fundamentais e um terceiro derivado. Então ele vai falar que só existem dois aspectos que são fundamentais e o terceiro ele é derivado, né? A gente vai já entender essa questão. Por exemplo, esse aqui é um aspecto fundamental, o aspecto imperfectivo, que são formas verbais do presente e do imperfeito, né, que ele vai colocar, que está dentro da forma do aspecto imperfectivo, os tempos presente e imperfeito, a semelhança dos demais gramáticos, e nesse aspecto o autor ele apresenta a ação como em andamento, enfatizando o seu progresso ou a sua continuidade no tempo. Tá? É basicamente isso aqui. Então a gente já viu outras gramáticas essa definição. Por exemplo, I am jump, né, que seria eu estou pulando, né, estou pulando aqui, né, estou pulando, isso aqui é uma ação que está no presente, não diz que ele pulou, não concluiu aí, mas está em progresso, estou pulando. Né? E aí, deixa eu ver aqui, opa, pronto. I was jump, né, eu estava pulando, né, beleza, também é uma ação que você não vê a conclusão dela, né, então ela está no estado imperfectivo, né, estado imperfectivo, tá? Nós temos o aspecto perfectivo, que é a forma verbal do auristo. Lembrando que no perfectivo esses autores vão estar trabalhando o auristo, né? Neste caso, a ação é representada como um todo, sem foco na sua duração ou seu desenvolvimento, tá? Lembrando que você tem o auristo, por exemplo, o auristo ingressivo, que mostra uma passagem de um estado para outro, né? Sei lá, alguém que não estava crendo, mas agora ele passou a crer. Geralmente você emprega, se for num passado, num pretérito ali, você vai empregar um auristo ingressivo, né? Tem auristo também que foca no final da ação, né? Auristo que foca no início, auristo que foca no final, mas em linha geral o auristo tem essa característica de mostrar a ação como um todo, né? Sem mostrar quanto tempo ela durou, até quando foi e tal, não, sem detalhes, só diz que ele pulou, acabou, não disse que pulou, de que maneira, o que aconteceu, não, pulou e acabou. Então é isso, tá? Essa forma como a gente usa no português serve para a gente de alguma forma aí, entender um pouquinho como que funciona no grego, tá? Então, neste caso, a ação é representada como um todo, sem foco em sua duração ou desenvolvimento interno, tá? Isso é auristo. I jump, por exemplo, eu pulo, né? Que seria a forma em inglês que ele coloca lá, os exemplos em inglês. Passei para o português. Nós temos eu pulei, né? Que é uma ação
quando diz que eu pulo, né, nós temos aqui uma forma, e eu pulei também, ela já está no pretérito aqui, né, eu pulei também uma ação que não diz que eu pulava, né, eu continuei pulando, não, eu pulei e acabou, né, no presente eu pulo, né, é isso, tá, e aí nós temos aqui o aspecto estativo, que outras gramáticas também classificam como, no grego existindo 3 aspectos, o imperfectivo, o perfectivo e o estativo. As gramáticas anteriores que a gente comentou, trouxe aqui, algumas trazem essa definição. Aqui, no caso, o Dr. Plama, ele coloca que existem 2 aspectos verbais somente, que são fundamentais, e um que ele é durativo, né? E tem a gente poderia exemplificar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui tá ruim a posição. Então, basicamente, isso aqui, você teria, vou tentar fazer aqui, você teria o aspecto imperfectivo, você teria o aspecto perfectivo. O imperfectivo e o perfectivo, tá? O que acontece aqui? Aqui no meio você tem esse estado aqui, esse aspecto seria exatamente o estativo. Por isso que ele fala que esses 2, eles são fundamentais, eles são originários, né? São realmente os principais, e o outro é derivativo dos 2, porque ele busca, né, informações aqui do estado imperfectivo e também do estado perfectivo, das 2 questões, 2 aspectos, ele bebe um pouquinho dos 2, por isso que ele coloca aqui, esses 2 são fundamentais e esse terceiro ele é derivativo, né? Ele deriva deles, ou enfim, então só para exemplificar e tentar de alguma forma. Então, quando eu digo I have jumped, né, quando eu digo assim no estado estativo, né, o aspecto estativo, formas verbais do perfeito e mais que perfeito, ele vai dizer que esse aspecto combina os 2 anteriores, conectando uma ação ou um estado precedente perfectivo ao estado resultante dessa ação imperfectivo, tá? Então, você tem um estado precedente, vindo da questão perfectiva, e o estado resultante, né, estando na questão do imperfectivo, enfatizando a sua relevância no contexto presente. I have jumped, nós temos aqui eu tenho pulado. Eu tenho pulado, isso mostra um estado, tá dentro dessa categoria de aspecto estativo, né, estativo. Aí, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Bom, em essência, os aspectos são usados para modelar a percepção do autor sobre a ação. Mais uma definição aqui, ou mais uma caracterização do que seria aspecto. São os elementos usados para modelar a percepção do autor sobre uma ação. Isso é chamado de aspecto verbal. E aí nós temos no aspecto imperfeito, a ênfase está na continuidade da ação. Em perfeito, a ênfase, a ação continua, tá bom? E aí vai. Aí nós temos no aspecto perfeito, a ação recai sobre a ênfase recai sobre a ação em sua totalidade, né? É alguma coisa perfeita, né? Está consumado, tetelestai, né? João 19:30. Está consumado, ali nós temos o tempo perfeito. Presente, né? Aliás, você tem um tempo perfeito. O aspecto estativo, a relevância atribuída ao impacto e às consequências de uma ação passada no momento atual, né? Isso aqui você vai buscar a ação passada e vai ver os impactos dessa ação no momento atual. Isso é uma definição interessante. Aí nós temos o aspecto imperfeito e o conceito. O conceito transmite uma ação em andamento ou em progresso. Característica desse aspecto. Pode ser incompleta, e estava ou está acontecendo, né, não concluiu a ação. Inceptiva, refere-se ao início da ação, começou a acontecer, né? Então, esse tipo de imperfeito está com foco no início da ação, e não necessariamente que ela está em progresso. O durativo enfatiza a continuidade da ação, né? Continua acontecendo aquela ação. E nós temos o aspecto perfectivo aqui, quando o conceito descreve uma ação como simplesmente ocorrendo ou tendo ocorrido, sem dar detalhes de como aconteceu, né? O perfeito ele já tem aquela questão aí, de ver a ação como ocorrida, né, já concluída ali em algum sentido. Por exemplo, aconteceu. Não diz que está acontecendo, que acontecia, mas diz que aconteceu, acabou, né? Você já vê a ação completa. O aspecto estativo, nós temos o conceito, combina os aspectos perfeito e imperfeito, e nós temos a função. Qual a função? Correlaciona um evento ao estado anterior, perfectivo, com seu estado contínuo ou atual imperfeito. Um exemplo, aconteceu e é relevante no contexto presente, né? Alguma coisa que aconteceu, mas e aquilo ali é relevante, é interessante no contexto atual, né? Bom, obrigado por ter chegado até aqui, espero que você tenha gostado. Comenta aí se já conhecia essa obra, né? Se você
de alguma forma já conhecia essas definições, já conhecia Dr. Blama, né, caso aí, né? E aí, o que você achou dessa apresentação? Se você gostou, aí deixa nos comentários. Escreva aí, se você chegou até aqui, escreva aí Brahma, né? O Blama aí, escreva aí Blama, por exemplo, o aspecto verbal, vou entender que você chegou até aqui, porque a maioria não vai chegar até esse momento aqui do vídeo. Então é isso, valeu se você concorda, se você tem algum exemplo, quer comentar sobre isso, deixe nos comentários que a gente agradece bastante, espero estar contribuindo aí com os estudantes de grego do Novo Testamento, nesse terreno tão escasso aí que é o YouTube brasileiro, não tem quase nada sobre essa questão do aspecto verbal aí comentado, discutido, enfim. Valeu, fui.